Bom dia, a paz, como é que você está nessa manhã de quinta-feira? Aqui é a Thalita e vou trazer a leitura do nosso livro Esposa e Mãe, Os Segredos de uma Mulher Feliz e Satisfeita no Casamento e no Lar. E como eu já venho falando, já entramos no último capítulo e ela vem falando agora sobre disciplina e criação, de filhos, mas de filhos maiores, no caso a adolescência, que é tão difícil e vista pelo mundo como algo, que nem eles falam, aborrecentes, mas nós que conhecemos o Senhor precisamos declarar que os nossos filhos são bênção, que eles foram criados com propósito, amém? E não declarar palavras de maldição. E aqui ela traz, conselhos bem específicos e interessantes para a gente conseguir lidar com os adolescentes, porque ao contrário de que muita gente pensa, nada está perdido. Quando nós temos Deus, e a gente coloca nas mãos dele qualquer situação, ele dá um jeito, amém? E eu vou continuar aqui, o título é Você Precisa Estar em Comunhão com Deus. Deus é para você um pai amoroso e cheio de cuidados. Espero que aquelas de vocês que têm filhos adolescentes saibam disso, pois se não souberem, não há esperança para os filhos. Você é quem precisa estar em comunhão com Deus. Ore por essas 3 coisas que eu mencionei: sabedoria, coragem e amor. Peça então a Deus que lhe mostre pouco a pouco, dia a dia, linha sobre linha, preceito sobre preceito, como pode trazer de volta o seu filho. Essa é a sua tarefa, fazer com que ele volte. Veja bem, isso pode acontecer. Já fiquei muitas vezes emocionada com as coisas que eu vi acontecerem na vida dos adolescentes mediante a aplicação dos princípios que acabamos de falar. A oração é um ingrediente essencial quando estamos tratando de assuntos como sexo e ocultismo com os nossos filhos jovens. Como orar por eles de maneira positiva, poderosa? Se reconhecermos que temos em Satanás um inimigo, devemos também compreender que Deus nos deu algumas armas para lutar contra ele. Em primeiro lugar, Deus nos deu o seu sangue, o precioso sangue de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 12:11, falando da antiga serpente chamada Diabo e Satanás, ele diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esse é o sangue de Jesus Cristo derramado lá no Calvário. O Cordeiro perfeito de Deus que levou os pecados do mundo e é o único suficiente aos olhos de Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Quando testemunhamos que pertencemos a Jesus Cristo, temos o privilégio, creio eu, de colocar os filhos sob o sangue de Jesus Cristo. A palavra nos diz em vários trechos que o seu nome é poderoso, que tem, por exemplo, o poder de purificar. Tem também alguns poderes sobre os quais nunca pensamos antes. Lemos a Bíblia e ouvimos o que as pessoas dizem, mas não pesquisamos para descobrir por nós mesmas o que ela está verdadeiramente afirmando. Se os filhos entraram no território de Satanás, seu primeiro passo deve ser fazê-los voltar para a proteção do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. A seguir, se eles não o conhecem como seu Salvador, ore nesse sentido. Maneiras de orar por seus filhos. Podemos orar de muitas maneiras pelos nossos filhos. Ore para que Deus o ajude a reconhecer o inimigo e como ele opera. Ele trabalha em nossa mente contra os jovens, fazendo com que suspeitemos de tudo o que fazem. Quando compreendemos que começaram a se rebelar e se mostram obstinados, ele então cria ressentimento contra eles em nossa mente e tomamos assim a decisão humana de fugir à responsabilidade.
Pensamos que se o levarmos ao psiquiatra certo, ou esta ou aquela pessoa certa, tudo irá se corrigir. Buscamos a ajuda de todos, exceto daquele que pode nos ajudar, Deus, por meio de Jesus Cristo. Se você está tendo problemas com seu filho adolescente, eu lhe imploro que não deixe passar mais um dia sequer, mas permita que Deus lhe mostre como agir com ele. Ore usando as armas que ele te deu. Use o nome de Jesus Cristo para expulsar Satanás da vida do seu filho. Jesus Cristo nos deu esse poder. Se você não acreditar nisso, leia algumas das coisas que Jesus afirmou. Ele disse que faríamos coisas ainda maiores do que aquelas que ele realizou. Quais as grandes realizações de Jesus? Ele curou enfermos, ressuscitou os mortos e expulsou demônios. E nós, cristãos de hoje, fracos e insuficientes, faremos coisas ainda maiores do que essas? Sim, faremos. Por que não o fizemos? Porque não aceitamos as palavras de Jesus Cristo. Não aceitamos a Bíblia como a sua palavra, dando-nos o poder para agir nessas últimas gerações. Por termos falhado, os nossos jovens estão sofrendo. Eu oro para que você tenha coragem e comece a pedir a Deus que lhe mostre como superar alguns desses problemas na vida do seu filho adolescente. Seus filhos também precisam de segurança e de uma boa comunicação com você. Penso ser essa uma das coisas mais difíceis de serem restabelecidas na vida do jovem, a comunicação interrompida, bloqueada. Começamos a bloquear as vias de comunicação pelo fato de falharmos com eles em pequenas coisas, à medida que crescem. É por isso que insisti tanto que não devemos faltar nas promessas que fazemos aos filhos. É melhor não prometer uma recompensa do que deixar de dá-la. É melhor não prometer levar seu filho a algum lugar do que prometer e não levá-lo. Acontece alguma coisa que é mais importante para você e você se esquece de seu filho estar apoiando toda a sua vida na promessa que ele fez. Em seu egoísmo, você coloca a si mesmo em primeiro lugar e diz: bem, não é tão importante assim. Seu filho imediatamente pensa: não tenho muito valor, não sou tão importante assim nessa casa. Eles me fazem cumprir obrigações, mas não cumprem as deles. Provavelmente as crianças não pensam dessa forma, numa sequência lógica, mas é assim que se sentem. E no momento em que a comunicação começa a ficar bloqueada, você começa a perder o seu filho. Precisamos restabelecer as linhas de comunicação interrompidas. Gostaria de poder lhe dar cada passo de um método garantido. Eu gostaria de poder dizer: se fizer assim e assim, irá restabelecer a comunicação em seu lar. Infelizmente eu não posso, mas conheço alguém que pode. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo e o seu Pai. Eles sabem, pela simples razão de terem criado e colocado essa criança em seu lar. Eles conhecem a sua personalidade, a personalidade do seu marido e conhecem os problemas que enfrentam. Poderão então mostrar-lhe o que fazer se você pedir aquela espécie de sabedoria de que falamos antes. Amém? Eu vou parar por aqui. Esse último capítulo ele é bem longo mesmo. Vai andar talvez até a semana que vem ainda, mas tem sido bênção. Amém? Pelo menos para mim tem sido uma bênção. Espero que para vocês também. Que Deus te abençoe.